Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir do local habitual, a Rádio Savana 100.2. É um programa também que pode ver em direto no Facebook e também em diferido pode escutar nesta rádio aos sábados às 12, domingo às 21 horas e ver na televisão independente de Moçambique aos domingos, terças e quinta às 21 horas. Boa noite, Fernando Lima. Cá estamos nós com uma semana também com temas quentes. Muito quentes. Acho que há muita gente à procura de eleitores na província de Gaza. Se existem ou não existem, não sabemos. Desde essa questão dos eleitores e também a carta do Ministro da Justiça, Lamola, e também vamos olhar para os números da HCB. Mas para já, Fernando Lima escolheu como seu facto de semana o aumento do consumo de gás em Moçambique. Eu vejo... Isto é uma notícia avulsa. A Hemopetro acaba de colocar um concurso público para a importação de gás. Esta importação representa um aumento significativo em relação ao ano passado. Os dados indicam que no primeiro semestre deste ano houve um aumento de consumo na ordem dos 25%. De gás doméstico, se calhar, e porque não existem estudos ainda indicativos, não podemos perentoriamente afirmar que há uma mudança de hábitos na população urbana e periurbana moçambicana, mas eu considero que isto não deixam de ser boas notícias. Por um lado, porque a população sabe fazer contas e sabe ver o que é mais caro e o que é mais barato. Pelos vistos, o gás de garrafa conseguiu-se colocar numa posição em que as pessoas estão a optar por esse mesmo consumo. E também o ambiente agradece. O ambiente agradece. Talvez são más notícias para todos estes canongueiros que viajam à noite. Até agora ainda não compreendi, ou se calhar estou a fazer que não compreendo, porque é que todos esses caminhões só viajam à noite. Uma pessoa que vai aqui para o Xanxai, todos esses caminhões estão a viajar à noite, habitualmente com as molas partidas, são uns carros sem iluminação, que trazem carvão. E alguém me explicava que ali é o último momento em que o caminhão morre. Quando o caminhão já não está bom, é entregue para o transporte. Vai para o negócio do carvão. Mas mesmo na baixa de Chinavan, toda aquela zona que eu acho não vejo já quase árvores nenhumas ali, mas mesmo assim podemos ver cabaninhas dos carvoeiros. Os carvoeiros conseguiram dizimar todas as árvores daqui até Ressano Garcia. Hoje é uma super planície. Não há árvores entre Maputo e Boane. Toda aquela zona do Umbluzi. Não se via sequer a represa que faz a captação de água para a cidade de Maputo. Hoje está ali toda aberta. O engenheiro Carmo Vaz dizia-me que uma das razões das cheias da zona centro agora durante o Idai é exatamente devido à grande deflorestação que, portanto, leva a que a água se conserve menos nesses sítios onde anteriormente existiu floresta. Portanto, talvez sejam boas notícias para a floresta moçambicana, embora eu ache que o mal já está feito. Há zonas aqui no sul que estão completamente devastadas. Depois da independência foi feito um projeto que era para exatamente criar e desenvolver combustíveis rápidos para a população, nomeadamente com a criação de uma base de uma cintura de eucaliptos à volta de Maputo. Toda essa base hoje
está na base de todas essas especulações que vemos nos jornais. As pessoas que compraram quintas e que querem desenvolver projetos imobiliários na cintura de Maputo, destruiu esses eucaliptos. Este era o projeto chamado FO2. De qualquer forma, e voltando ao gás, penso que é importante, penso que é uma alternativa importante à lenha e ao carvão. E, portanto, agora, também me parece que isto é um bocadinho ao olho, porque é o consumidor que tem feito essas opções. Não me parece que o Ministério ou os ministérios que têm a ver com estas questões tenham uma política em particular para o incentivo ao consumo do gás, como também não vejo nenhum incentivo para que os utentes de carros, de viaturas de automóveis, passem a utilizar gás. Há uma empresa que produz os kits de utilização de gás nos carros. Esta empresa está sempre a chorar, a dizer que não tem incentivos governamentais, mas a questão para mim mais gritante é que o Estado tem esta política de mordomias aos seus funcionários, de entregar carros a custo reduzido para os seus funcionários. Por exemplo, podia ser uma obrigação que todos os funcionários de Estado que beneficiavam destes carros teriam que consumir gás. Os transportes públicos deviam consumir gás. Não há uma política para incentivar o consumo de gás e, no entanto, somos produtores de gás, somos produtores de energia elétrica. As nossas locomotivas consomem diesel. Portanto, acho que ainda estamos muito longe de termos políticas amigas do ambiente, e parece-me um bocadinho um pouco do politicamente correto e muito forçado por agendas externas, por ONGs baseadas em Moçambique, algumas políticas que têm sido implementadas portanto, de defensoras do meio ambiente. Muito bem, Fernando Lima, vamos agora ao tema, o primeiro que elencamos para este programa. Continuamos com o tema do Manuel Chang. Este processo continua a dar muitas cambalhotas. O novo ministro da Justiça da África do Sul, Ronaldo Lamola, pediu ao tribunal que reavaliasse a decisão de expatriar o ex-ministro para Moçambique e classifica a direcional ilegal, e está marcada uma audição sobre o caso para o dia 13 de agosto no Tribunal Supremo. Continua difícil a vida para Manuel Chang, sobretudo quando Lamola diz que, se é inocente, deve prová-lo nos Estados Unidos. Bem, nós, nesta telenovela do ministro Chang, nós já antecipámos várias vezes que este não é um processo simples. Não obstante todas estas mudanças sistemáticas, num determinado momento parece que é definitivo que vai aos Estados Unidos. Umas semanas depois parece que tudo se alterou e o ministro vem para Moçambique. Hoje mesmo, por exemplo, para aqueles que querem que Manuel Chang venha a Moçambique, houve um rejubilar de emoções com fotografias divulgadas nas redes sociais de um encontro do nosso Ministro da Justiça com o Ministro da Justiça sul-africano em Lusaka, a propósito de uma reunião da SADC. E já se começava a conjecturar lobbies. A questão para já, parece-me importante o seguinte: não obstante termos sempre referenciado o sistema, o Estado de Direito, como muito mais sólido
na África do Sul que em Moçambique, e que as instituições judiciais na África do Sul têm muito mais peso que em Moçambique. Pelo dossiê a que tivemos acesso em relação ao caso Chang, é demonstrativo, este dossiê é claramente demonstrativo que também há manipulação política na África do Sul. Ou seja, o dossiê Manuel Chang mostra que consistentemente os assessores do Ministério da Justiça na África do Sul defenderam desde janeiro que o Manuel Chang deveria ir aos Estados Unidos, que a argumentação americana era sólida, que a argumentação americana se enquadrava no tratado de extradição para o tratado de extradição assinado entre a África do Sul e os Estados Unidos, que a argumentação de Moçambique era inconsistente. Aliás, há várias trocas de correspondência oficial entre a África do Sul, neste caso o Ministério da Justiça, e a Procuradoria-Geral da República de Moçambique sobre o assunto. E, no entanto, com esta consistência da argumentação, claramente a decisão do ministro Massuta foi uma decisão política, porque os seus argumentos esses que inclusivamente não estão fundamentados extensivamente, ou seja, os argumentos do ministro são explanados num comunicado de imprensa. Sim, é preciso lembrar isso, porque o Massuta não notificou as partes, assina o documento nas vésperas de cessar. Também não se pode interpretar isto como lavar de mãos, tipo Pilatos, do próprio Massuta. Essa é a minha interpretação, ou seja, Massuta esteve sob pressão, esteve claramente sob pressão para entregar Chang a Moçambique, então deixou, digamos, o serviço a meio. Fez a vontade àqueles que o pressionaram, emitido um comunicado de imprensa, mas não fez o seu trabalho até ao fim. Por um lado, não constituiu uma argumentação sólida para argumentar a favor da sua extradição para Moçambique. Por outro lado, fez um erro processual grave, ou seja, por omissão. Não notificou as partes. Logo, deixou de mãos atadas o próprio constituinte Manuel Chang, a Embaixada dos Estados Unidos e a Procuradoria-Geral da República de Moçambique. Aliás, há correspondência trocada entre os advogados de Chang para clarificarem e para pedirem que Chang viesse para Moçambique, mas eles não tinham esta notificação. A própria Procuradoria, a PGR, a 2 de julho, escreve ao Ministério da Justiça na África do Sul a pedir a clarificação da situação de Manuel Chang. Ficamos agora a saber que nestes entretantos e no meio de toda esta troca de correspondência, os assessores do Ministro da Justiça da África do Sul, que eram os mesmos que aconselharam Massuta, fizeram ou refizeram... Incluindo o próprio diretor do Departamento de Justiça. Exato. Refizeram o parecer, defendendo que o ministro deveria submeter ao Tribunal Supremo a questão de Manuel Chang. Dois erros ou duas questões de peso na argumentação moçambicana e que pesaram para o ministro avançar com este pedido de clarificação para o Tribunal Supremo. A questão de Manuel Chang não estar acusado em Moçambique, quando existe acusação nos Estados Unidos. 2,
que também está claro agora para o Ministério da Justiça que não foi levantada a imunidade ao deputado Manuel Chang. Num momento inicial, por exemplo, houve um pedido de clarificação se Manuel Chang era ou não era ministro, se era ou não ministro e, portanto, gozava de imunidades decorrentes da sua situação de ministro. Isto foi clarificado, mas também foi referido que, como deputado, ele tinha estas imunidades. E a PGR, como é óbvio, não conseguiu usar uma argumentação convincente para esclarecer que estas imunidades seriam levantadas, porque também não tem esses poderes. Quanto a mim, um dos argumentos devastadores é esta passagem em que diz que o Sr. Manuel Chang, se é verdade que havia um processo instruído ou em instrução desde 2015, o que é certo é que entre 2015 e dezembro de 2018, o Sr. Manuel Chang sempre fez a sua vida dentro de grande normalidade. Não nos parece que ele tenha sido incomodado nesse tempo todo, ou seja, levantando dúvidas sobre a seriedade do processo em Moçambique. Aliás, o ministro diz que a Justiça dos Estados Unidos quer Chang a 7 de outubro. Do lado moçambicano não há datas e não foi detido durante esses 4 anos. E também parece, isso já fica um pouco claro que andamos a brincar de manipular processos com figuras jurídicas estranhas, tipo relaxamentos de imunidades, e o que levou também Lamola a dizer que a prontidão de Moçambique julgar Manuel Chang não é clara. Claramente não é. Isto foi enfatizado. Isto foi enfatizado no processo. Outra questão demolidora é que habitualmente julgava-se o tratado de extradição entre a África do Sul e os Estados Unidos com o tratado de extradição da SADC. Ora, o Ministério da Justiça invoca exatamente o tratado de extradição da SADC para dizer que uma pessoa sobre o qual recai o pedido de extradição não pode ser extraditado sem que contra ele exista uma acusação. Ou seja, o tratado de extradição da SADC exige que haja uma acusação contra Manuel Chang, o que não é o caso. É verdade, sim, que a PGR elencou uma série de questões que correspondem à investigação que está a ser feita sobre ilícitos alegadamente cometidos por Manuel Chang, mas isso não corresponde a uma acusação formal. Também sabemos que existe um processo autónomo exatamente para permitir que, em termos processuais, o caso dos outros arguidos que neste momento aguardam em prisão preventiva possa avançar, independentemente de haver um outro potencial arguido no caso e que neste momento se encontra na África do Sul. Sabemos disso, mas há questões fundamentais que enfraqueceram o processo de Moçambique junto das autoridades sul-africanas. Sempre tivemos os Estados Unidos e os americanos a correrem por fora, mas a controlarem o processo em estreita cooperação com a FMO, que
pediu a revisão deste todo o processo. Fernando Lima, isto não abre espaço para os propagandistas do regime voltarem e dizerem que estão aí os apostos de desgraça ao serviço dos americanos, ao serviço da Monstero? Eu estou admirado que ainda não tenham aparecido, ou seja, acho que são muitas encomendas ao mesmo tempo. Neste momento estão tão atarefados com os insultos contra o Instituto Nacional de Estatísticas que se calhar não lhes sobra tempo para atacarem a sociedade civil moçambicana na questão específica de Chang. O que pode levar a um tipo de argumentação, que eu vi que também li, nomeadamente se Moçambique deixaria ou não cair Chang. Eu duvido, ou seja, não acho que Moçambique vá deixar cair Chang, por um lado. Por outro lado, Chang ele próprio, que já provou que tem meios financeiros suficientes para manter uma equipa de advogados de luxo a trabalhar para ele na África do Sul, vai tentar continuar a lutar para não ser extraditado para os Estados Unidos. Aliás, o Savannah publicou a semana passada a argumentação, e penso que é uma argumentação de fundo, em que Chang, portanto, recusa os crimes que lhe são imputados. Outra questão também muito interessante na argumentação sul-africana é a questão de não ser vedada à parte moçambicana a possibilidade de julgar Chang. Portanto, eles dizem o seguinte: deixem ir Chang aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos já prometeu formalmente que mal ele seja julgado nos Estados Unidos, o deporta para Moçambique para igualmente ser julgado em Moçambique. O contrário a que não pode acontecer, porque constitucionalmente um moçambicano não pode ser deportado para país terceiro. Portanto, Chang, depois de estar em Moçambique, não pode ir aos Estados Unidos para ser julgado nos Estados Unidos. Aliás, nós sabemos que a questão de fundo da luta para que Chang não vá aos Estados Unidos não é uma questão de patriotismo, de grande nacionalismo, é o pavor de que Chang, num processo de, usando a terminologia brasileira de delação premiada, explica algumas coisas que até agora têm permanecido na penumbra em relação a este processo. Muito bem, Fernando Lima, este é um tema que ainda vai ser muito escapelizado aqui neste programa. Ainda muita água vai rolar por debaixo da ponte. Vamos agora aos números do Instituto Nacional de Estatísticas versus CNA e STAI, depois da semana passada ter tornado público os números que enviou ao STAI, mostrando que o eleitorado real é inferior aos números declarados pelo STAI CNE, é mais de 300 mil. Esta semana, o Instituto Nacional de Estatísticas veio a público argumentar que os números de eleitores Gaza só são alcançáveis em 2040, quando atingir 2,2 milhões de habitantes. Em que é que ficamos neste debate? Bem, começando pelo fim, porque neste país também muitas vezes não temos muitos motivos para sorrir. É interessante ver as redes sociais, a inundação de anedotas e de brincadeiras em relação à província de Gaza e em relação às conquistas de 2040 na província de Gaza. Portanto, os pedidos que são feitos aos habitantes de Gaza em relação ao hiato que nos separa da data de 2040. Eu penso que a tomada de posição do INE, do Instituto Nacional de Estatísticas, foge
ao habitual comportamento das instituições de Estado moçambicanas. Não estou longe da verdade se disser que isto tem a ver com a personalidade de Rosário Fernandes à frente do INE, em linguagem corrente. Digamos que o presidente, acho que é esse o título, presidente do INE, ficou de saco cheio de tantos sapos engolir com os 300 mil, com a inflação de eleitores de Gaza. Numa nota mais séria, eu penso que não se trata aqui de um despique futebolístico tipo adeptos do Sporting, adeptos do Benfica, quem tem razão, quem é mais fiável, o STAI ou o INE. Num documento que me parece bem elaborado, bem expressivo e bem elucidativo, o Centro de Integridade Pública veio defender, aliás, posição que foi defendida anteriormente pela sociedade civil e também pela RENAM, que se faça uma auditoria aos números de Gaza. E penso que por esta via podemos, credibilizar o processo. Credibilizar o processo e afastar, digamos, estes debates meio incoerentes de eu gosto do INE, ou eu visto a camisola do INE, eu visto a camisola do STAI. Segundo é explicado neste artigo do CIP, é fácil fazer-se uma auditoria, uma primeira fase da auditoria podia ser feita às impressões digitais de todas, porque os dados são dos argumentos, e isto é muito interessante, um dos argumentos dos detratores do INE é que os dados do STAI são os mais válidos porque os dados do STAI têm fotografia, são comprovados por um documento de identificação, o que é controverso, porque sabemos, e já aqui falámos dos eleitores identificados por duas testemunhas, ou seja, o secretário do bairro pode alinhar uma série de pessoas sem idade ou duplicados para irem... E as zonas cujo trabalho de algumas pessoas era testemunhar. Exatamente. Portanto, mais a auditoria pode demonstrar quantas pessoas usaram documentos de identificação, quantas pessoas usaram testemunhos. Mas o dado mais devastador é que existe software, portanto, existe um programa informático que pode fazer a análise dos dados biométricos de todos os eleitores registados. E o CIP dá um exemplo do Zimbábue que já aconteceu. Exatamente. Portanto, numa semana, e eles estabelecem que para aquele número, numa semana, com esse software apropriado, é possível determinar se as impressões digitais registadas correspondem ao universo de eleitores recenseados pelo STAI ou haverá várias duplicações. E aí, como sempre, em todas as auditorias, é assim, se forem meia dúzia de dados duplicados, acontece sempre, acontece meia dúzia de indivíduos do Zimbábue que se registaram, meia dúzia de jovens abaixo dos 18 anos que se registaram. Mais contundente ainda, para além da questão das impressões digitais, é que os números da alegada fraude ou da potencial fraude poderão estar concentrados em apenas 5 distritos da província, nomeadamente Xai-Xai, Chokwe, Chibuto, Manjakazi e Bilene. Alguns desses sítios, nomeadamente Manjakazi e Chibuto, são os sítios onde no passado também se verificou os tais enchimentos de urnas. Portanto, já existem precedentes em relação à fraude na província de Gaza. Portanto, eu acho que, sem entrarmos aqui em grandes polémicas, com uma auditoria muito simples, muito dirigidas, com termos de referência
muito claros e muito simples, pode-se chegar facilmente a uma conclusão em relação à fiabilidade dos dados do STAI e do INE, porque também eu não embarco a 100% nas capacidades do INE. Aliás, durante o próprio censo de 2017, temos aqui várias críticas em relação à capacidade, ao profissionalismo de muitos dos oficiais de recenseamento, inclusivamente em relação à sua própria. Então, esta oportunidade, Fernando Lima, seria este debate que está-se a fazer agora, seria uma oportunidade para discutir o modelo menos problemático de produção de estatísticas demográficas e eleitorais. Mas vamos Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para este tema. Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e à última parte dos pontos de Fernando Lima. Continuamos a olhar para os números do INE e do STAI versus CNE. Fernando Lima, estávamos a discutir isso e eu perguntava-lhe se esta também não seria uma oportunidade para discutirmos um modelo menos problemático de estatísticas demográficas, de estatísticas eleitorais. Não, aproveitar este gancho. Claro, isto seria o normal. Agora, não é neste momento, Francisco. Neste momento estamos em ano eleitoral, as tensões estão ao rubro, tudo é politizado, inclusivamente, numa situação diferente. Parece-me que o STAI não teria grandes problemas em aceitar a auditoria, em aceitar, por exemplo, colocar à disposição da opinião pública a sua base de dados, porque essa é uma das exigências, que a base de dados seja pública e esteja disponível para ser escrutinada por quem quer que seja. Agora, nós estamos num ano especial. Já antes deste escândalo de Gaza, falando com pessoas que trabalham sobre estatísticas, sobre demografia, me diziam que o INE eventualmente só iria começar a dessegregar os dados do censo de 2017, portanto, por localidade, distrito, portanto, todas essas unidades, porque é isso que é importante para também todos os outros departamentos do Estado trabalharem com esse Estado, porque isto é importante em termos do Ministério de Saúde, em termos do Ministério da Educação, em termos do Ministério da Água. São dados muito importantes para a planificação, que só em março do próximo ano, 2020, estes dados estariam disponíveis. E porquê? Exatamente para afastar as polémicas políticas em relação aos dados do censo. Portanto, este debate é importante, mas para já é um debate adiado. Mas, como referenciava anteriormente, também é preciso olhar com cuidado para os dados do INE e não considerar que o INE agora é a Bíblia moçambicana, e tudo que o INE diz é certo. Mas se falarmos em off com outros produtores de dados, por exemplo, de dados económicos, Banco de Moçambique, que também é uma fonte para determinados dados, digamos, em privado, há quadros dessas instituições que têm dúvidas sobre os dados do INE. Portanto, o INE não é propriamente a catedral do saber em termos de estatística. Há propostas também que estão a ser avançadas, sobretudo por Adriano Vunga, que é anular o recenseamento de Gaza
e usar os números de 2014. Isso também não seria um pouco problemático, porque afastaria, por exemplo, potenciais eleitores que completariam 18 anos, 2015, 16, 17, 18, 19. Eu posso concordar que metodologicamente faz sentido, mas eu penso que devemos, digamos, conciliar aquilo que deve ser feito, que deveria ser feito, com aquilo que pode ser feito, com aquilo que pragmaticamente é mais viável. Por exemplo, se pudermos avançar para uma auditoria e se essa auditoria puder corrigir erros que eventualmente tenham sido detectados, nomeadamente em relação aos cálculos de eleitores para a Assembleia da República, é importante, porque não é só... Mas acredita que uma CNE pode abrir espaço para este tipo de auditoria? Depende de muitos fatores. Eu compreendo que neste momento há uma grande crispação entre o governo e a comunidade doadora em relação às eleições e em relação ao próprio ato eleitoral. Por um lado, há, digamos, um levantar de voz, não em público, mas nas reuniões que têm havido em privado, nomeadamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, em relação às exigências da comunidade doadora para com as eleições. Por exemplo, ainda agora em Portugal, e Marcelo Rebelo de Sousa, que é considerado um presidente amigo, ele explicava em privado que há 2 testes importantes porque o governo de Moçambique tem que passar, nomeadamente o processo de paz, que mostre da vontade política do governo em fazer a paz com a Renamo e, por outro lado, da vontade política do governo em fazer um processo eleitoral sem escândalos. Ora, a posição portuguesa, que aqui poderá ser interpretada como a mais moderada e é expressa por um presidente que é considerado muito próximo de Moçambique. Aliás, o presidente Nyusi tratou de irmão, Marcelo, trataram-se ambos por irmãos. Ele lembrou que viveu na casa onde ele agora vive. Exatamente. Mas isto para dizer que há um nível de exigência muito grande da comunidade internacional em relação a Moçambique e em relação à lisura do processo eleitoral de outubro. Mas, em reação, o governo de Moçambique também está a demonstrar uma grande crispação, nomeadamente em relação às acreditações, todo o caso IDEA, portanto, desta organização intergovernamental que não está ainda clarificado. Vamos ver quando chegar o momento da acreditação de observadores internacionais como vai reagir o governo, via órgãos como o SETAI em relação à pretensão massiva da sociedade civil em constituir de facto um verdadeiro exército de observadores, porque é bom lembrar que todas estas questões do recenseamento foram levantadas, talvez com esta acutilância pela primeira vez desde 1994, porque de facto a sociedade civil estava preparada, tinha muitos escrutinadores que podiam observar a forma como o recenseamento foi feito. Portanto, este é um ambiente que está criado em relação a outubro. Muito bem, Fernando Lima, agora vamos olhar para um outro tema, que são os números da operação da hidroelétrica de Cahora Bassa, que é a oferta pública de venda, que recebeu uma subscrição de mais de 16 mil investidores, e a companhia teve de aumentar de 2,5 para 4,5 as ações à venda devido a esta forte
procura. Até que ponto isto é revelador de que no mercado de capitais, empresas sólidas e com um músculo financeiro muito bom são apetecíveis? Bem, eu acho que isso só mostra exatamente isso. Todas as operações, quase todas as operações de bolsa tiveram sucesso em Moçambique. É bom referenciar que, por exemplo, agora que está em curso a operação da HCB, as cervejas de Moçambique vão lançar uma nova operação de bolsa. Isto mostra que não só há este apetite, nomeadamente por empresas, e a HCB tem dado dividendos todos os anos, portanto é um ativo para se investir. Por outro lado, demonstra que existe dinheiro disponível no mercado moçambicano para investir neste tipo de produtos. Portanto, não é... Claro que houve uma grande campanha de publicidade, de promoção, mas eu considero que mesmo que não houvesse esta campanha, haveria muito apetite em relação a estas ações. Mas basta ver que a esmagadora maioria de ordens de compra foi feita aqui na cidade de Maputo. Portanto, para efeitos de propaganda, foi muito enfatizado que foi em todas as províncias. A grande maioria dos distritos quis comprar ações, mas a esmagadora maioria das ordens foi dada aqui em Maputo. Mais o segmento dos pequenos investidores, em termos numéricos, ou seja, em termos de pessoal que subscreveu, é o maior setor, teve 14 mil pequenos investidores. De qualquer forma, o volume de pedidos colocados em termos de número de ações vem do setor de singulares e do setor de empresas. E as empresas, quantas empresas pediram ações? 157 empresas. Significa, ou quando eu digo empresas, instituições, tipo INSS, bancos, fundos de pensões, todos eles subscreveram ações na ordem de largas dezenas de milhares, para não dizer centenas de milhares de ações. Portanto, a operação, e tal como nós vaticinámos aqui, foi um sucesso. Como é que fizeram esta operação? Decidiram alargar o leque da oferta de 2,5% para 4%, contemplaram na totalidade os pedidos dos trabalhadores, dos pequenos investidores e dos investidores singulares, e só o segmento corporativo, ou seja, só o segmento das empresas a que não foi completamente satisfeito. Ou seja, 37% dos pedidos de compra de ações do setor empresarial ficou sem resposta. Portanto, ficaram qualquer coisa como 20 milhões de ações pedidas, mas não vendidas. O que é que isto significa? Significa que o único segmento que vai a rateio nesta operação é o setor corporativo. Portanto, se eu pedi 100 ações, eventualmente vou conseguir 60, porque penso que vai ser isto, porque ainda não é possível determinar com exatidão, porque o nível de rateio varia em função dos dois períodos de subscrição. O período que foi desde o início a 30 de junho e o período que foi de 30 de junho a 12 de julho. E, portanto, em função
e porque na primeira fase gozava de os pedidos gozavam de direitos preferenciais, significa que aqui também é preciso fazer um cálculo em relação ao rateio. Mas eu diria que deve andar na volta dos 60. Portanto, quem pediu 100 terá 60. Repito, só para o setor corporativo. Todos os singulares, e por isso o aumento de 2,5 para 4, todos os singulares serão contemplados. Portanto, as pessoas que já sabiam que o número de pedidos, que a demanda andava à volta dos 200% e que inflacionaram os seus pedidos, tipo, eu quero 100, mas vou pedir 200, porque já sei que só vou ter 100. Vão ter 200. Em termos singulares, esses vão ter 200. Portanto, tem que fazer alguns ajustes lá em casa, porque o bolso vai ficar mais curto para honrar os compromissos em relação aos E ainda pedidos. faltam uns 3 que vêm para o próximo ano. Sim, 3,5% 3,5% para o próximo ano. que a HCB promete que colocará, dispersará em bolsa no próximo ano. Agora vamos para o caso do edil de Angosco, município do litoral de Nampula, que foi condenado por desobediência, e numa entrevista que ele concedeu à DW, argumenta que se não fosse da Renamo e não houvesse eleições ao virar da esquina, o julgamento teria decorrido de uma outra forma. Este é um caso, Fernando Lima, com mais contornos políticos do que judiciais. Podemos olhar para este eu penso que sim. Aliás, há algum tempo que venho seguindo o caso de Angosco, mas não é o único caso. Em todos os municípios onde houve uma mudança do Partido Frelimo para a oposição, há situações, e vice-versa, porque também houve o caso do Gurue, onde o antigo edil do MDM está a ser acusado de dilapidar os bens do município do Gurue, para que o novo edil da Frelimo não tivesse meios para governar, nomeadamente os cofres vazios, e também meios materiais para utilizar a favor do município. Portanto, todos os municípios, sem exceção, onde houve mudanças de governação, há problemas. Para além de outro tipo de problemas, tipo Paulo Barral, em Nampula, que diz que não tem os fundos do governo central para isso é basicamente todos os municípios que estão nas mãos da oposição, exatamente, que não estão a ver os fundos. O que é um outro problema. Indo concretamente ao município de Angosco. O problema de fundo é a potencial cedência do mercado na cidade a favor de um privado. Não me quer parecer, pode ser que eu esteja enganado, mas não me parece que seja a ganância do edil que quer vender o mercado e quer ficar rico por ter vendido o mercado. O que é que se passa com o mercado? O mercado está ao lado de uma empresa que exporta crustáceos para o estrangeiro. Esta empresa, como é fácil de ver, tem que elaborar em grandes condições de higiene e limpeza, senão os seus produtos não serão aceitos no mercado internacional, mas, por exemplo, para o mercado da União Europeia, não pode começar a exportar sem que venha aqui uma equipa de auditoria ver se, de facto, há condições fitossanitárias nós sabemos como são os mercados moçambicanos, as montanhas de lixo que os mercados moçambicanos acumulam. Portanto, aquilo que houve, da explicação que eu recebi, é que esta empresa exportadora de crustáceos está disposta a investir num novo espaço e a oferecer um outro mercado à cidade de Angosco em troca deste espaço que está anexo à unidade
à unidade fabril. Ora, aquilo que passa para a comunicação social é este edil inescrupuloso da oposição, que mal se viu na cadeira do poder, Está a vender o logo mercado e colocar dinheiro no seu próprio está bolso. a vender o mercado municipal. Embora nós estejamos habituados às loucuras que os nossos políticos fazem, isto seria uma autêntica rajada em todos os pés do edil andar a vender o mercado. Portanto, eu acho que essa história... Só para lembrarmos um pouco no passado, há um antigo edil da cidade de Matola que se fartou de vender e até concessionou por 25 anos um espaço agora na zona do Parque de Poetas e anda aí livre. Não, ao nível dos municípios, podemos fazer um compêndio sobre as várias falcatruas. Mas, como também já disse aqui, os municípios e a corrupção nos municípios não acontece só em Moçambique. Por causa do tipo de fiscalização, do tipo de escrutínio que é menos rigoroso para os municípios do que para a administração do Estado, os municípios em todo o mundo são muito suscetíveis de atos de corrupção, nomeadamente em relação a terrenos, em relação a novos projetos, em relação a empreitadas, em relação às recolhas do lixo. Há sempre muita corrupção, muitos atos ilícitos feitos. E depois, como são pequenas localidades, é muito mais fácil, digamos, localizar este tipo de atos de corrupção, ao passo que no Ministério, num departamento central do Estado, o escrutínio é muito maior. Mas ainda voltando a Angoche, diz-se, e quando eu digo diz-se, não me parece um boato, senão não utilizaria este número, que este município herdou 490 trabalhadores. Isto é uma enormidade. Um município sem dinheiro tem que pagar salários para 490 pessoas. Claro que não vai pagar, ou não está a pagar, mas isto é uma pressão muito grande pressão, para o edil social muito grande, mais em municípios, e todos sabemos dos problemas que têm os municípios, e vimos que a transição ocorreu entre outubro e janeiro deste ano. Portanto, o antigo edil foi buscar o dinheiro que não tinha para inclusivamente pagar 13º em municípios que habitualmente nunca têm dinheiro, mas conseguiu-se pagar 13º para depois chegarem as novas autoridades e não terem absolutamente nenhum dinheiro para fazerem a gestão corrente do município. Portanto, eu espero que as próprias entidades de tutela façam uma investigação mínima sobre estes casos mais aberrantes e esclareçam, embora eu também tenho dúvidas sobre a própria imparcialidade do Ministério de Tutela em relação aos municípios. Muito bem, Fernandão, vamos fechar, já não temos muito tempo, vamos fechar com a reunião da Frelimo amanhã, que é uma sessão extraordinária. O único tema são eleições e o manifesto eleitoral que estão em cima da mesa, que vão aprovar. Normalmente, Fernando Lima, não se espera, não sei se espera grandes debates nisso, porque as sessões extraordinárias da Frelimo são muito fechadas. E também vai fechar com as habituais ondas vermelhas no sábado, na zona de Madruga, na cidade da Matola. Bem, por um lado, há questões muito concretas e muito práticas. As listas do Partido Frelimo estão praticamente fechadas, mas foi dada esta possibilidade do presidente do partido poder influenciar as listas, nomeadamente sobretudo dos cabeças de listas dos governadores. Dos cabeças de lista. Há uma série de nomes que circulam, mas não são confirmadas e serão confirmadas
nesta reunião. Isto é importante. Nesta reunião ou numa reunião da Comissão Política, por exemplo? Exatamente. Mas, digamos que o Comitê Central serve para legitimar esta situação. Por outro lado, o Presidente, não sei se o Presidente da Frelimo ou o Presidente da República, tem estado nestas províncias todas e, nesta altura, tem um sentimento muito forte em relação à situação político-eleitoral de várias províncias, nomeadamente aquelas em que o partido Frelimo tem mais problemas, nomeadamente na Zambésia, Nampula, em Sofala, que eu penso que serão as mais problemáticas. E isto é importante em termos de políticas internas. O resto é tudo um grande ponto de interrogação, porque também se pensava que o último Comitê Central seria muito pacífico e depois, com o transpirar de algumas das intervenções internas para a praça pública, para as redes sociais, tudo isto foi aproveitado em função dos interesses específicos de cada grupo. É bom não esquecer que, apesar dos arguidos do caso das dívidas ocultas estarem em prisão preventiva, no Comitê Central continua a haver muitos dos apoiantes deste mesmo grupo de pessoas e que utilizam todos os momentos e todas as plataformas para questionarem esta situação, como, repito, aconteceu no último Comitê Central. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos para o tema que é recorrente neste programa do caso Manuel Chango, olhamos também para os números do recenseamento eleitoral, comentamos sobre o caso do Edil de Angoche e fechamos também com a reunião do Comitê Central, que é uma sessão extraordinária que vai acontecer amanhã na cidade da Matola, com o tema Eleições e o Manifesto Eleitoral por cima da mesa. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos se encarregou da parte técnica. Boa noite, até de hoje a 7 dias. Pontos de Fernando Lima.